Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa tarde e um Feliz Natal a todos os nossos queridos irmãos e irmãs de doutrina espírita, irmãos e irmãs que são apenas observadores, né? Gostam simpatizantes da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe muito nessa data especial de comemoração do aniversário de Jesus, uma data que a gente tem que compreender, não como de doar presente, mas de renovação para todo mundo, né? O grande presente seríamos nós estarmos com o nosso coração plenamente tranquilo para dá-lo, sim, de presente ao nosso Pai, já que Ele nos deu o grande presente da vida, o grande presente do universo, para nós, através dos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, evoluirmos a categoria de espíritos superiores. Meus irmãos, hoje, então, a gente comemora o aniversário de Jesus e a gente já está comemorando também 2 anos da nossa web rádio Cristo Consolador, e agora com a participação dos nossos irmãos, né, a transmissão e participação dos nossos irmãos da Rádio Abel, do Rio de Janeiro. Que Jesus seja generoso em bênçãos com todos nós. E hoje, meus irmãos, as nossas reflexões do nosso livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 21, que fala haverá falsos cristos e falsos profetas, e ele fala, também apresenta a parábola da figueira seca. Então, nós vamos ler aqui um pouco do que trata, né, da letra da parábola, e vamos fazer alguns comentários a respeito. Passagem do livro de Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45, com o seguinte teor: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Assim, cada árvore é conhecida pelo fruto que produz. Não se colhe figos dos espinheiros, nem cachos de uva dos abrolhos. O homem de bem tira coisas boas do seu coração, e o homem mau tira coisas ruins do seu coração, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Também, agora em Mateus, no capítulo 7, versículos 15 a 20, Jesus recomendou: guardem-se dos falsos profetas que por fora se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos que roubam. Vocês conhecerão por seus atos. Por acaso pode colher uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos ruins, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vocês reconhecerão pelos seus frutos. E ainda diz: tomem cuidados para não serem enganados e não serem. Perdão, é porque é o seguinte: aqui nós temos a citação sobre o mesmo assunto. Lucas, Mateus e Marcos. Eles provavelmente estavam juntos quando ouviram esses esclarecimentos, esses ensinamentos de Jesus, e cada um conta a mesma coisa, variando algumas palavras, né? Então, aqui agora com Marcos,
Tomem cuidado para não serem enganados, pois vários virão em meu nome dizendo sou o Cristo e enganarão muita gente. Vários falsos profetas se levantarão e enganarão muitas pessoas, e a caridade de muitos se esfriará, porque a injustiça se multiplicará. Mas aquele que preservar até o fim será salvo. E, sobretudo, ele conta, numa outra passagem aqui, a respeito da figueira. Né? Consta no Evangelho que Jesus teve fome numa caminhada que eles estavam fazendo, e ele viu uma figueira e se aproximou-se dela para procurar se havia algum fruto. Mas a árvore não podia ter nenhum fruto naquele momento, porque não era o tempo dela produzir. Então, Jesus disse que ninguém coma, né, de nenhum fruto dessa árvore. No outro dia, ou num outro dia, passando pelo local, um dos discípulos de Jesus observou que a árvore estava toda seca, até a raiz. Inclusive, ele disse: olha, a árvore que amaldiçoaste está completamente seca. Aí Jesus fez, então, a comparação que aquela árvore que não produzia frutos, ela só servia para queimar. E, da mesma maneira, todas aquelas pessoas, né, todo homem que não produzisse bons frutos o quê? Bons frutos morais, sobretudo, seria também arrancado, como ele fala da erva que cresce no campo, né? Como ela não é, ela cresce junto com o trigo. E num determinado momento, quando se identifica o que é trigo, o que é o joio, então esse joio seria retirado, seria queimado. Então, da mesma maneira, nós, num determinado momento, de um ponto da nossa encarnação, haverá logo após, melhor dizendo, da nossa encarnação, na desencarnação, será feita ali uma observação se durante todo aquele período nós fomos trigo ou fomos joio. Muito boa tarde, querida irmã Albertina Zacarias, sempre presente nas nossas transmissões. Que Jesus lhe abençoe e o seu lar também, minha irmã. E a todos os nossos irmãos que nos acompanham. Muito bem. E Jesus, além de fazer essa previsão, ele fala ainda da questão dos falsos profetas, aqueles que vão chegar à nossa presença, disfarçados como bonitas árvores, provavelmente. Mas que a gente tenha que ter muito cuidado, porque esses frutos são enganosos, né? Eles, todo canto, vão chegar dizendo, vamos fazer em nome do Cristo, etc. e tal. Então, hoje nós temos um grande número de pessoas que dizem, vou profetizar agora, da mesma maneira que diziam no passado. E lá no passado, eu não sei se é Isaías ou Elias, né? Que o próprio Deus diz, o Espírito de Deus diz, esses homens dizem, sonhei, sonhei, mas só me honram da boca para fora. Na realidade, são pessoas que se aproveitam da religião para conseguir alguma notoriedade. Então, através dessa pseudo autoridade, né, se utilizam, então, dessa condição de que as pessoas, muitas vezes, as pessoas se apresentam nos templos religiosos de todas as religiões, sempre em momentos em que a dor agride. Essas pessoas, elas chegam muito debilitadas, elas chegam muito machucadas, elas chegam buscando algo que possa preencher os vazios dos seus corações, sejam eles pela dor da perda de uma pessoa querida, né? Da perda da saúde, e uma outra série de fatos que agridem o ser humano e que podem causar um sofrimento, muitas vezes por falta de conhecimento, às vezes a perda da fortuna faz com que ele se desespere. O que seria necessário? Um esclarecimento para compreender que a fortuna não é o fato mais importante na vida de cada um de nós. Embora ela seja necessária para a humanidade, ela não é tão necessária individualmente para cada pessoa, a não ser que ele tenha uma capacidade muito grande de gerir essa fortuna. Então, Jesus nos traz essa informação que nós tomemos cuidado, porque esses falsos profetas, tanto os encarnados, venham nos enganar nesses momentos em que a gente está mais fragilizado, é a palavra, né? No momento que a gente está mais fragilizado, mas não só os profetas encarnados, como os desencarnados também. Algumas pessoas, isso é interessante, né? Enquanto alguns imaginam que todo espírito que se apresenta é uma coisa demoníaca, por compreender que quando a gente desencarna, vai direto para o céu ou vai direto para o inferno, portanto, aquele que fica perambulando é um atentador e coisas assim. Então, esses que ficam imaginando
que esses espíritos são demônios, né? Precisam o quê? Precisam ser simplesmente esclarecidos, compreender que quem são esses demônios aí? Somos nós mesmos. Se apresentamos o nosso lado demoníaco, então seremos chamados de demônios. Se apresentamos o nosso lado angelical, já tenhamos evoluído para tanto, seremos considerados, então, como anjos, embora talvez não sejamos. Qualquer momento de evolução apresenta algo assim de fazer com que as pessoas também possam acreditar em tudo que certos espíritos dizem. O fato de alguém desencarnar não vai adquirir o conhecimento imenso sobre o universo e sobre as coisas físicas ou mesmo extrafísicas, né? Cada espírito, quando desencarna, vai ficar ali no seu ponto evolutivo, e é isso apenas o que ele pode apresentar. A não ser que lá nesses locais também há condições de o espírito evoluir e conseguir um alto grau de conhecimento que possa vir nos auxiliar. Então, o próprio João, na primeira epístola, ainda diz: Meus bem-amados, não acreditem em todos os espíritos, tenham antes a certeza de que os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Olha aí a advertência, ele fala assim: os espíritos são de Deus. Não que não fossem espíritos, que haja espíritos que não sejam de Deus, mas tem alguns espíritos que têm um comportamento realmente ante Deus, muito revoltados, né? Muito revoltados, pregando realmente a discórdia, o ódio, né? A desunião entre as pessoas e agredindo de maneira, do máximo da sua capacidade de poder agredir, para buscar algo como uma vingança particular. Isso é comum e é um fato corriqueiro nas casas espíritas, que temos, inclusive, aquelas reuniões específicas para tratamento desses irmãos. E eu queria lembrar um outro fato de falar, então, da figueira, né? Em alguns momentos a gente vê que Jesus se dirige a nós, falando também, né? Fazendo, por exemplo, a comparação entre o homem sendo uma árvore que dê bons frutos. No livro, deixa eu ver aqui, quanto foi que eu peguei aqui? É do livro. Ai, meu Deus, cadê o nome do livro aqui? Brasil, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tem uma parte nesse livro, tem uma citação do Espírito, eu não lembro se é Jesus que está falando, ou se é o Ismael, acho que é Jesus que diz, referente-se ao Brasil, né? Para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, o nosso país aqui, o Brasil, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai celestial. Então, olha, gente, que maravilha, que coisa maravilhosa, né? Nós temos essa informação de que o Brasil está destinado a ser uma grande nação de difusão do espírito, não só do espiritismo, do sentimento do espírito de maneira geral, uma vez que no futuro todas as religiões migrarão para um único conhecimento, porque essa verdade ela será que palavra eu diria? Ela será conhecida em toda a terra por todos os povos. Nós ainda temos muitas questões de guerras. Hoje em dia, muitas guerras comerciais, mas temos ainda algumas questões de religião, né? De ser a religião tal é proibida aqui, a religião tal é proibida ali. Aqui dentro do nosso país mesmo, nós vemos em algum canto algum radicalismo a respeito de, a respeito de respeitar a religião alheia, o conhecimento, as maneiras como as pessoas exercitam a sua fé, né, dentro dos preceitos que lhes são passados. Então, não é que nós não podemos jamais dizer que a religião tal está errada, a religião tal está certa, né? As pessoas elas compreendem a mensagem
dentro daquilo que concerne ao seu conhecimento, ao seu ponto evolutivo. No Espiritismo, nós jamais podemos acusar ninguém, né, por mais problemas morais que essa pessoa tenha, de chamar a atenção de maneira descaridosa, como diria Chico Xavier, ser descaridoso. A gente apresenta, né, talvez possamos chamá-lo num momento em particular e dizer, olha, esses costumes tais que você precisa modificá-lo. Então, muitas pessoas conseguem compreender a mensagem dessa maneira, né? Uma palavra amiga, dita em tom suave, faz com que a mente dessa pessoa compreenda a mensagem, entenda a sua situação e se disponha a começar a realizar alguma mudança, claro que lentamente. E outros não conseguem compreender essa mensagem. Vem, ouve isso, se afasta. Outros preferem exatamente compreender de uma maneira das quais eles têm o tal do temor, o medo. Então, algumas religiões se expressam da maneira dizendo que, olha, se você age dessa maneira, o diabo, o Satanás, o Lúcifer lhe abraça, não sei o quê. Então, algumas pessoas conseguem realizar alguma mudança através desse diálogo. De alguma maneira foi útil. Então, não cabe a nós dizer que está certo ou que está errado. Nós temos já uma vasta, um vasto, melhor dizendo, casos na literatura periférica de Kardec que trata de situações assim, de que após o desencarne, ao chegarmos nos locais de socorro espiritual, não é nos perguntado o que religião tivemos, né? Mas o que fizemos na vida em prol do nosso semelhante. E o quanto nós tentamos nos relacionar de maneira honesta com o Criador, né? Não queremos rebaixar o nosso Criador à condição humana e querer ter com ele um colóquio como a gente conversa com os nossos semelhantes aqui na Terra. Eu digo não do porque a gente vai conversar da maneira como a gente compreende. Então, da mesma maneira que eu estou conversando com vocês aqui, é a maneira que eu devo também procurar espiritualidade superior e me referir mesmo a Deus. Porque eu vou ter que, na hora que orar, na hora que eu for buscar esse estreitamento desse relacionamento espiritual, eu tenho que falar igual a linguagem que está na Bíblia. Ó vós que não sei o quê, tu usar aquelas palavras. Não, eu vou falar como eu me expresso normalmente. Deus vai compreender a minha linguagem da maneira que eu me apresentar, como vai se apresentar, como vai com a linguagem do grego, do alemão, do japonês, do chinês, do africano, dos vários dialetos e línguas, entendeu? Então, a maneira que nós nos dirigimos a Deus, ele compreende exatamente isso. E importante é a sinceridade que vai dentro das nossas palavras. A gente conversa com um amigo, olha, eu vou confessar a você que eu tenho um determinado defeito, mas não abro tudo realmente 100%. Por quê? Porque a gente se sente desnudo. Quando a gente abre extremamente tudo que a gente, tudo que nós somos, etc. e tal. Então, muita gente tem o medo de falar isso para Deus, se Deus já conhece os nossos defeitos, compreende as nossas fraquezas, até pelo fato de que nós geramos uma energia correspondente ao nosso caráter. Então, próximo dos espíritos superiores, não tem máscara, não tem roupa que esconda a nossa história. Ela está gravada energeticamente no nosso perispírito. E o outro espírito, quando se aproxima, ele observa e vê tudo isso. A gente lembra de uma passagem de André Luiz, no livro, acho que é Nosso Lar, né? Que ele vai observar alguém que invadiu já, bem próximo do Nosso Lar, e está pedindo acesso para entrar na colônia Nosso Lar, né? E o André Luiz ele fica bastante comovido, com vontade de permitir, né? Vamos permitir, essa pessoa está aí, está pedindo socorro, nós devemos deixar entrar. Aí o irmão disse, não, observe com mais atenção. Então, quando ele começa a observar, é um espírito de uma mulher, né? Que na Terra ela promovia abortos, né? Provavelmente ganhava para fazer esses abortos, como tem essas clínicas, essas
mulheres que fazem até nas próprias residências das pessoas esses abortos ilegais, criminosos. Então, ele diz, observe melhor. E aí ele observa no perispírito da mulher, né, que ela tinha várias nódoas. E, por fim, ela se revolta quando descobre que, né, ela estava ali e diz, olha, a gente não pode abrir a porteira, a porta e permitir a entrada de um tigre, de uma fera. Ela ainda é uma fera. Ela precisa passar por uma domesticação para poder ser aceita dentro dessa comunidade. Então, da mesma maneira que André Luiz e os outros irmãos observam lá o perispírito daquela irmã necessitada, os espíritos superiores observam a nós também. Numa outra passagem que fala da casa do lar Fabiano de Cristo, né? Os espíritos correndo, né, para pedirem socorro, e eles não observe que no peito deles você vai descobrir uma pequena claridade. Todos eles estão tremendamente assustados com um fato, né, que está havendo de um bombardeio energético numa determinada região do umbral, para desfazer exatamente os miasmas e as energias negativas daquele local. Então, eles fogem, né, apavorados e vão pedir socorro. Eles, olha, alguns estão ali pedindo socorro, né, desesperados para entrar, só porque estão com medo, mas não tem nenhum sentimento de mudança. Os que têm sentimento de mudança, vontade de se transformar, você observe que, mesmo que muito palidamente, eles têm uma pequena luz na região do cardíaco, o que é a capacidade de observação da intenção, do estado vibratório que o irmão está naquele momento. Quando o irmão está com a necessidade, né, mas tem esse sentimento de querer uma mudança de si próprio, então essa luzinha começa a se acender. Lembremos o que disse Jesus no Evangelho, né? Que brilhe sua luz, faça brilhar sua luz, se transforme. Então, essa transformação, essa luz que nós fazemos acender, ela também auxilia aos irmãos à nossa volta, mas, sobretudo, a nós mesmos, como ele diz lá muito bem, naquela parábola falando não se coloca a luz sob o alqueire, né? A luz tem que estar exposta, a luz pode ser comparada ali ao conhecimento, mas alguma coisa que você faz, uma coisa sua que auxilia o próximo. Que tal a gente falar, então, quer fazer brilhar em nós a luz da caridade? Hã? Essa caridade vai nos ajudar e essa caridade vai ajudar aos nossos irmãos. Então, que façamos brilhar em nós a luz da caridade. E lembrar outra coisa muito interessante, nós vamos concluir logo, porque acho que nós passamos o nosso tempo. Houve um problema técnico, a gente se desencontrou aqui e passamos. É lembrar, meus irmãos, que como hoje é um dia de Natal, nos lembrar que, da mesma maneira que Jesus, Maria e José tiveram que ser expulsos da região onde ele nasceu, né? Dali de Israel, já era Israel aquele local, da mesma maneira que expulsaram eles daquele tempo. Muito bem, vamos usar o tempo necessário. Então, da mesma maneira que ele foi expulso naquela época, né, nós vamos expulsando Jesus também da nossa convivência no dia a dia. O fato de que a imagem do chamado Papai Noel substitui, em muitas ocasiões, em muitos lares, a imagem do próprio Jesus. Ao tempo de perguntar para muitas pessoas qual é a primeira imagem que você tem de Natal, o pessoal vai falar de Papai Noel e aquela árvore montada de Natal, que não é uma coisa mesmo cristã, né? Começou em outros países onde não era um costume entre os cristãos. E isso são fatos que vão sendo criados pelo comércio, que o interesse maior do dinheiro, né? César invade o espaço de Jesus e vai
tomando, assim como o Império Romano foi tomando a terra dos judeus naquela época, vamos permitindo que Mamon vá invadindo essa área e tirando de nós cada dia mais as imagens da religiosidade. Temos que nos lembrar que o Natal é, sobretudo, a comemoração da vinda do Cristo. Fato tão importante que mudou tudo no mundo, ao ponto de o mundo dividir-se entre o antes de Cristo e depois de Cristo. De nós usarmos hoje no mundo todinho a data criada exatamente em comemoração, não se tem como saber exatamente, foi uma data também atribuída aproximadamente, né, do nascimento de Jesus, e essa data ficar a ponto de criar um calendário mundial, e todo mundo hoje utiliza. Alguns outros países utilizam, mas só internamente. Internacionalmente, toda a documentação é datada segundo essa data contemporânea, esse calendário contemporâneo que é marcado desde o nascimento de Jesus. E os fatos são tratados, então, na história como antes de Cristo e depois do Cristo. E temos que aproveitar essa questão do antes de Cristo e depois do Cristo e fazermos esse calendário em nós. Marcarmos esse calendário em nós. Quem somos nós antes do Cristo e quem somos nós depois do Cristo? Quem somos nós antes do conhecimento da angelitude, da espiritualidade, da espiritualidade, eu quis dizer, a palavra não veio bem agora, mas da compreensão da nossa espiritualidade realmente, da compreensão da mensagem do Evangelho e depois do Evangelho. Quem somos nós antes do Evangelho e depois do Evangelho? O que somos nós, então, com o Evangelho? O que nós mudamos? O que nós compreendemos de nós mesmos, da nossa vida, né? Do nosso antes e depois? E procurar, então, dessa maneira, dentro desse entendimento, desse novo entendimento do desenvolvimento, do conhecimento do Evangelho cristão, né? Do Evangelho de Jesus, se nós estamos agindo de acordo, minimamente de acordo com os temas que nos são apresentados por Jesus, das suas parábolas, do seu ensinamento, do seu exemplo de vida, dele vir trazer. Vocês estão acostumados com a lei antiga, olho por olho, dente por dente, mas eu digo a vocês que é uma outra realidade. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ao ponto de ensinar sobre a questão do desapego, de dizer que eu sou aquele que ao final do dia não tem uma pedra para botar debaixo da cabeça, e a pedra, dizer que essa pedra é minha, né? Um desapego total. Ao ponto daqueles que queriam se aproximar dele para, então, conseguir algo, ele diz esse tipo de coisa. Então, não venha buscar vantagens materiais junto a mim, mas venha buscar a espiritualidade. Ele convida o rapaz, né? O que eu faço para ganhar o reino dos céus? Siga as leis. As leis eu já conheço. Então, faça caridade, né? Se dispense os seus bens e me siga. E o camarada perdeu a grande oportunidade de seguir Jesus naquele momento. E muitos outros fatos trazem o fato de não retribuir o mal que recebemos. Então, nós vemos sobre a sua prisão, sobre o seu julgamento, sobre a tortura, sobre a sua morte. Em nenhum momento ele se revolta. Ele segue o exemplo exatamente daquilo que ele falou. No momento de dor suprema, pedia ao Pai que nos perdoasse pela nossa ignorância. Na realidade, não era ele que estava ali se comprometendo com nada, e nem estar comprometido com outra coisa que não fosse a nossa própria evolução. Pai, perdoa, eles são tão ignorantes, estão fazendo isso comigo. É um fato que só vai prejudicar a eles próprios. E depois, comprovando, retornando e se apresentando, se alimentando
e bebendo novamente, junto com todos, para comprovar que a vida continuava, embora ele não necessitasse se alimentar como espírito, mas devido à dificuldade que eles viessem a compreender que como é que o espírito sobrevivia depois mesmo já resistir à morte, seria um fato bastante inusitado. Imagina saber que o espírito não precisava se alimentar nem tomar nenhum líquido para manter a sua vida espiritual. Portanto, ele vem como se fosse um fato muito comum, e é comum na realidade, e se apresenta primeiro a Madalena, não veio atrás daqueles que gritavam mais desesperadamente por ele, mas veio atrás daquele onde havia uma relação de muita humildade. Ele vem, lembra? Os pequeninos, os pobres e os deserdados, venham a mim, todos que estão cansados, e eu vos aliviarei. Foi o fato que ele fez com Madalena. Então, ele aparece primeiro para as mulheres, exatamente, que eram muito mais. Se o homem comum já era bastante humilhado, que dirá as mulheres no meio naquela época e dentro daquela sociedade patriarcalíssima, né? Então, Jesus ainda retorna para elas e depois para os outros, e mesmo depois para outras e outras pessoas comuns que estivessem junto com alguém já de algum conhecimento, para comprovar que realmente. Por que ele apareceu depois? Exatamente para comprovar tudo aquilo que ele tinha ensinado. Que o espírito sobrevive. É uma coisa comum. Então, não existe possibilidade de comunicação? Existia comunicação. Jesus era a maior prova disso. Até o do fato de que ele próprio se comunicar com outros. Portanto, se fosse algo não permitido por Deus, não seria possível. Né? E outra coisa, Jesus não ia se esconder lá na montanha e falar com Moisés e Elias, escondido do nosso Pai Celestial, não é verdade? Então, era possível, é um fato comum e é um fato que acontece até hoje. E, felizmente, através de Kardec, volta novamente todos os ensinamentos de Jesus de uma maneira clara, rasa, justa, para nós compreendermos a grandeza de todos os seus ensinamentos, inclusive o da figueira que secou. Toda aquela árvore que não tem bons frutos será queimada, né? Será retirada do meio das outras, e só as árvores que dão bons frutos serão cultivados. Só os espíritos que produzirem bons frutos irão adiante no progresso. Os outros vão ficando relevados para trás. A própria parábola, né, pode trazer aos menos avisados o pensamento de que a árvore seria arrancada e se acabaria para sempre. Não, é claro que era um ensinamento referente ao nível de conhecimento que as pessoas tinham naquele momento. Hoje nós sabemos que mesmo a árvore teria, então, o espírito da árvore continua, embora, se ela não produzir bons frutos, ela seja retirada prematuramente do chão, do seu piso, né, do seu habitat, ela não será, o espírito continuará para retornar novamente no outro momento como a semente. Então, meus irmãos, muita paz e luz a todos, que Jesus possa nos abençoar imensamente, que os seus ensinamentos continuem a produzir. Aquela árvore sim produz bons frutos, né? E nós estamos nos deliciando no dia a dia com os frutos deixados por Jesus, pelo Evangelho de Jesus. Muita paz e luz a todos, e que o Mestre Jesus continue nos nossos corações, hoje e sempre. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.